O botão na parte superior do boné de beisebol está lá apenas para fins estéticos. Aliás, essa coisinha tem nome. Os profissionais o chamam de squatcho. Sua função inicial era manter as 4 partes do boné unidas. À medida que a fabricação de chapéus melhorou, ele deixou de ser necessário, então o squatcho foi removido. Mas os bonés não pareciam os mesmos sem ele. Foi assim que o squatcho voltou, devido à demanda popular. Originalmente, os sapatos de salto alto não se destinavam a festas de gala e bailes de formatura. No século X, andar a cavalo era muito difícil com os sapatos de sola chata, e os pés caíam constantemente dos estribos. Saltos mais altos ajudaram a resolver esse problema. O ajuste ficou melhor com eles, e eles cresceram em popularidade. Não demorou muito para que se tornassem um acessório de moda para combinar com roupas elegantes. Pessoas notáveis não queriam ser vistas sem eles. Montar a cavalo com saltos elegantes era o equivalente a possuir um carro esportivo de luxo. Embora os saltos fossem usados principalmente por homens no início, as mulheres assumiram essa tendência icônica no século XVII. Tem sido uma das maiores desde então. Na Roma Antiga, o sal era tão precioso que até o chamavam de ouro branco. Com um calor escaldante e sem geladeiras, sua finalidade era conservar alimentos, principalmente carnes e peixes. Como bônus, tornava tudo mais saboroso. Sal, que vem do latim, também foi usado como dinheiro para pagar salários. Daí a origem da palavra salário. O arroz é o alimento cultivado há mais tempo na história da humanidade. Suas origens como grama selvagem começaram em um pequeno vale há cerca de 15 mil anos no sudeste da Ásia. Hoje é servido globalmente como uma dieta básica e um ingrediente popular para 3,5 bilhões de pessoas. Seria difícil imaginar um mundo sem as videochamadas que fazemos através da câmera do telefone ou do laptop. Essa tecnologia possibilitou inovações revolucionárias, como o trabalhar em casa. Ainda assim, o propósito original das videochamadas está longe de como as usamos hoje. A tecnologia foi introduzida para confirmar se ainda havia café no bule. Em 1993, pesquisadores da Universidade de Cambridge acharam frustrante quando fizeram uma pausa para tomar uma xícara de café e descobriram que a cafeteira estava vazia. Então eles inventaram um dispositivo para monitorar a cafeteira e conectaram uma câmera que fornecia ao computador uma transmissão ao vivo. Graças a esses pesquisadores, podemos trabalhar de pijama agora. Conhecemos Albert Einstein por várias conquistas, mas há algo que ele co-inventou que passa despercebido. Junto com o seu aluno, ele inventou uma geladeira modificada. Não é como as que usamos hoje. Na década de 1920, as geladeiras não eram muito seguras, pois produziam gases venenosos. Ele queria criar uma versão mais segura que não exigisse eletricidade, sem partes móveis e precisasse apenas de uma fonte de calor para funcionar. Infelizmente, não houve financiamento suficiente, então o projeto não vingou. Mais tarde, na década de 1950, as geladeiras elétricas se tornaram populares, mas em 2008, engenheiros da Universidade de Oxford reviveram esse design retrô. Eles ainda estão trabalhando nisso, mas quando terminarem, a geladeira Einstein será útil para áreas rurais sem energia e pessoas que querem viver desconectadas. O design QWERTY aleatório parece não facilitar as coisas. Na década de 1870, Christopher Scholes inventou um layout que garantia uma digitação 2 vezes mais rápida, com as letras mais comumente usadas próximas umas das outras. Digitar ficou um pouco rápido demais e as máquinas constantemente travavam. Então ele desenvolveu o design QWERTY, que forçava os datilógrafos a adotarem um estilo de clicar. Dessa forma, eles procurariam uma letra e digitariam lentamente com os dedos indicadores. Os teclados permanecem inalterados até hoje, e pessoas de todo o mundo se adaptaram a eles. A ponta de plástico dos cadarços é uma agulha, e as pessoas a usam desde a Roma Antiga. Claro que naquela época não existia o plástico, então essas agulhas eram feitas de pedra, vidro ou metal. Os mais ricos podiam usar acessórios em seus sapatos com metais preciosos como latão ou prata. O que veio primeiro, a TV ou o controle remoto? A tecnologia que funciona no controle remoto é várias décadas mais antiga. Em 1898, Nikola Tesla criou uma máquina para controlar dispositivos mecânicos com ondas de rádio. Inicialmente, ele tentou vender a ideia de um dispositivo de ondas de rádio operando input-output através de barcos de controle remoto, mas os potenciais compradores não se interessaram. Ele estava muito à frente de seu tempo, pois os controles remotos foram finalmente usados com os televisores em 1956. O engenheiro Percy Spencer acidentalmente inventou algo brilhante em 1945.
Ele estava trabalhando em um novo tubo de vácuo, o magnetron, que foi usado com os primeiros sistemas de radar. Enquanto trabalhava no projeto, ele descobriu que o chocolate em seu bolso havia derretido. Ao perceber o potencial de aquecimento do magnetron, ele o usou em grãos de milho, que se transformaram em pipoca. Depois testou com ovos, o que foi um pouco explosivo. Após limpar a bagunça, ele construiu uma caixa de metal para manter a energia dentro, e assim o primeiro forno de micro-ondas foi inventado. Em 1733, um duque na Inglaterra pediu a William Kent, um arquiteto, que fizesse um dispositivo de transporte para seus filhos. William aceitou e construiu o primeiro carrinho de bebê, mas ninguém tinha que empurrá-lo. Em vez de alças, foi construído como uma carruagem para ser puxada por uma cabra ou um pequeno pônei. Foram feitos apenas alguns, pois era caro. Mais de 100 anos depois, em 1848, o primeiro carrinho de bebê com alças de empurrar tornou-se disponível e mais acessível. Os policiais nos Estados Unidos são frequentemente associados a donuts. E há uma razão para isso. Durante a década de 1950, era muito difícil para os policiais que trabalhavam no turno da noite localizar qualquer lugar aberto para um lanche da meia-noite. As lojas de donuts nesta época eram de propriedade familiar. As pessoas trabalhavam duro durante toda a noite para fornecer rosquinhas frescas no dia seguinte. As lojas ficavam vulneráveis à noite, então nada mais perfeito: alimento para a polícia e proteção extra para as lojas. Estourar plástico bolha é uma excelente fonte de relaxamento e também é útil para embalar produtos delicados. Em 1957, 2 engenheiros colaram 2 cortinas de chuveiro prendendo bolhas de ar entre elas. Foi assim que o primeiro plástico bolha surgiu. O resultado que procuravam era uma espécie de papel de parede texturizado. Isso não caiu bem no mercado. Algum tempo depois, tentaram vendê-lo como isolamento para estufas. E mais uma vez, eles falharam. Tudo mudou em 1960, quando a IBM precisou enviar peças de computador delicadas. O plástico bolha era perfeito, e foi então que tudo deu certo. Usar mapas com o telefone tornou-se uma maneira muito fácil de navegar, mas os antigos mapas de papel já foram a única opção, criando uma indústria competitiva. Tanto que os cartógrafos usavam assentamentos fantasmas para pegar os plágios. Essas cidades falsas eram chamadas de armadilha de direitos autorais. No entanto, um desses assentamentos falsos se tornou real. A Glow, em Nova York, foi desenhada em um mapa pela General Drafting Company. Outro fabricante de mapas concorrente também incluiu esta cidade no seu mapa, e a armadilha dos direitos autorais veio à tona. Mas no tribunal, eles descobriram que em 1950, um armazém havia sido construído lá. E o proprietário assumiu que a Glow era um assentamento real com base no mapa, então usou o nome em sua loja. Portanto, não foi encontrada nenhuma violação, pois tecnicamente a Glow existia graças ao armazém. Em 1943, Vesta Stout, de Illinois, estava trabalhando na segurança de encomendas. Ela ficou desapontada com a fita de papel ruim, pois sempre se desfazia quando molhada. Então ela pediu a seu chefe para tentar fazer uma fita à prova d'água. Seu pedido foi ignorado, mas ela escreveu uma carta ao presidente Roosevelt com uma ideia de como fazer uma fita melhor. Ela não apenas explicou seu conceito, mas também forneceu o projeto detalhado. Ele aprovou a ideia e ordenou as mudanças. A nova fita foi tão útil para o transporte de mercadorias que começou a ser vendida em todas as lojas de ferragens. Na década de 1950, muitas pessoas as usaram para enrolar os dutos de ar, e então ficou sendo chamada erroneamente de duct tape. Para nós chegou com um nome bem mais adequado, fita adesiva. Ainda assim, o adesivo não era adequado para enfrentar diferentes temperaturas, o que fazia com que a fita caísse. Apesar disso, as pessoas continuaram a usar essa fita para quase todo o resto.